E a noite se desenha com sua beleza silenciosa. O céu escurece devagar, e nesse pano escuro bordado de estrelas, sentimos o convite para uma pausa sagrada. O ritmo do dia se apaga aos poucos, e no fundo da alma nasce o desejo de repousar nos braços de Deus. A noite não é apenas o fim das atividades, é a chance divina de recomeçar por dentro, no lugar onde ninguém vê, mas o Senhor habita. O coração, tantas vezes agitado, começa a desacelerar. A mente ainda tenta resolver pendências do dia, mas aos poucos vamos soltando tudo nas mãos do nosso Criador. Ele conhece o que enfrentamos hoje, os pesos que carregamos, os silêncios que doem, as batalhas que ninguém viu. E é nesse cenário de cansaço e entrega que nos aproximamos dele, com reverência e esperança. Mais do que uma oração, este momento é um refúgio. Entramos na presença do Senhor com a alma desnuda, sem máscaras, sem defesas. Porque é ali, na intimidade silenciosa da noite, que somos curados, restaurados e renovados. Paz interior, perdão, proteção e uma profunda renovação espiritual. São essas as bênçãos que pedimos com fé neste instante sagrado. O Salmo capítulo 27, versículo 1, nos acende por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Mesmo quando tudo escurece ao redor, essa luz continua brilhando por dentro. Mesmo quando os pensamentos se confundem, essa luz aponta o caminho para o descanso seguro. Cada suspiro se torna oração. Cada pensamento é entregue, cada lágrima, mesmo silenciosa, é acolhida. E ao abrirmos o coração, sentimos o Espírito Santo envolver-nos com ternura. O cansaço, que parecia tão pesado, começa a ser trocado por alívio. O medo começa a perder força. E onde antes havia inquietação, começa a brotar confiança. Encerramos este dia com a certeza de que não estamos sozinhos. Deus caminhou conosco em cada detalhe, mesmo quando não percebemos. Agora, Ele deseja cuidar do nosso sono, proteger os nossos sonhos e preparar nosso espírito para o novo que virá. A noite não é pausa, é cuidado, é visitação do céu em forma de silêncio. Queremos, neste momento, entregar tudo o que ainda pesa. Medos que insistem em voltar, palavras que feriram, pensamentos que nos sobrecarregam, todas as pressões, dúvidas e ansiedades. O que não conseguimos resolver hoje, confiamos ao Deus que nunca dorme. Ele continua agindo enquanto descansamos. O Salmo capítulo 4, versículo 8 nos lembra: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa promessa se cumpre agora, quando decidimos descansar não apenas no leito, mas no colo espiritual do Pai. Ele é a nossa segurança, nosso abrigo, nosso escudo e direção. Mesmo que o dia tenha sido confuso, difícil ou frustrante, o amor de Deus permanece o mesmo. E mesmo que estejamos em meio a batalhas internas, esta noite pode se tornar um altar de cura, restauração e renovo. Basta abrirmos o coração. Basta permanecermos conectados até o fim desta oração. Há promessas esperando para serem liberadas. Há bênçãos ocultas que serão reveladas durante este momento de fé. E há um bálsamo sendo derramado agora sobre quem crê. Não é por acaso que você chegou até aqui. Deus está prestes a fazer algo profundo e transformador durante esta oração. Vamos orar. Recebemos agora um renovo invisível vindo do céu. Mesmo sem força física, mesmo com a alma exausta, nos colocamos sob a sombra do Teu cuidado e pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça por dentro. Dá-nos vigor para continuar, descanso que realmente restaura e paz que ultrapassa a lógica. Apaga a exaustão que o mundo deixou em nossos ombros e troca por leveza. Troca a agitação por equilíbrio
reorganiza o caos interior e restaura a ordem em nossas emoções. Somos vasos de barro, frágeis, quebráveis, mas quando preenchidos por Ti, suportamos qualquer peso. É por isso que entregamos agora nossa fragilidade e recebemos a Tua força. Toca nas finanças das nossas casas. Cada pessoa que enfrenta dívidas, escassez, limitações ou portas fechadas está agora diante do Teu altar. Sabemos que Tu és o Deus da provisão. Tu és aquele que multiplicou pães, que fez azeite não acabar, que tirou moedas de um peixe. Então, faz de novo, Pai. Traz recursos inesperados, envia oportunidades reais, direciona com sabedoria, prospera o pouco com Teu poder. Nos ensina a administrar com fidelidade, a plantar com propósito, a colher com gratidão. A cada semente de fé lançada, acrescenta favor. E quando o sustento vier, que ele venha com paz e não com peso ou aflição. Pedimos cobertura espiritual para todos os nossos familiares, mesmo os que não oram, mesmo os que ainda não Te conhecem. Tua mão alcança o que os nossos braços não tocam. Vai ao encontro dos distantes. Entra nas casas onde há confusão. Quebra muralhas entre corações. Transforma ambientes de guerra em lares de reconciliação. Abençoa nossos pais, filhos, irmãos, cônjuges, sobrinhos, netos, tios e todos os que fazem parte da nossa história. Que o sangue de Jesus cubra cada nome, cada vida, cada alma. Que Tua luz entre onde a escuridão dominava. E que milagres familiares comecem a acontecer a partir dessa oração. Visitamos agora com intercessão todos os lares que não conseguem dormir. Casas onde reina a insônia, o medo noturno, os pesadelos, os ataques espirituais, os choros silenciosos. Estende Tua mão sobre cada quarto, cada travesseiro, cada pensamento que resiste ao descanso. Expulsa a opressão, desfaz a ansiedade, silencia os gritos internos, faz cessar o tormento da mente. Onde há uma alma inquieta, planta calmaria. Onde há pensamentos suicidas, traz esperança. Onde há solidão, envia consolo. Onde há confusão, estabelece direção. Que os que não dormem por perturbação passem a dormir em paz, envolvidos pela Tua presença. Derrama sobre nós um espírito de discernimento para saber o que devemos guardar e o que precisamos deixar ir. Nem toda memória precisa permanecer, nem toda ligação precisa ser mantida, nem toda opinião precisa ser ouvida. Concede-nos maturidade espiritual para compreender os sinais do céu, os ciclos que se encerram, os vínculos que precisam ser rompidos. Ensina-nos a renunciar com sabedoria, a selecionar com coragem, a manter o que edifica e soltar o que machuca. Queremos andar com leveza, não por ausência de luta, mas por obediência à Tua vontade. Tua sabedoria nos preserva de muitos abismos. Santifica os nossos pensamentos mais profundos. Aqueles que não verbalizamos, mas que nos guiam. Aqueles que voltam todas as noites e moldam a forma como enxergamos o mundo. Pensamentos sobre nós mesmos, sobre o futuro, sobre os outros. Queremos pensar conforme a Tua palavra, reagir conforme o Teu coração, viver conforme o Teu propósito. Por isso, retira as mentiras que acreditamos, os traumas que distorcem nossa percepção, os medos que sabotam nossa fé. Transforma nossa mente no altar onde o Teu Espírito fala e reina. Que nossas ideias sejam alinhadas com o céu, mesmo enquanto dormimos. Levamos diante de Ti cada projeto interrompido, cada sonho adormecido, cada plano que ficou no meio do caminho. Nada está perdido quando é consagrado a Ti. Ressuscita as ideias esquecidas, reacende os propósitos apagados, sopra vida sobre o que parecia ter morrido. Tu és o Deus que dá forma ao caos, que cria do nada, que abre caminhos no deserto. Onde nos falta estrutura, Tu és o fundamento. Onde nos falta visão,
Tu és a luz. Entregamos nossos planos ao teu tempo e declaramos que nenhum deles será maior do que a tua vontade. Reorganiza nosso futuro conforme o teu propósito. Pedimos que nos ensines a descansar de forma completa. Não apenas deitar, mas realmente entregar. Ensina-nos a não levar para o travesseiro as batalhas do dia, a não tentar resolver no escuro o que só se clareia à luz do teu tempo. A confiar que enquanto dormimos, tu operas. Ensina-nos a confiar mais do que controlar, a respirar fundo e crer que amanhã trará tua provisão, a dormir sabendo que somos cuidados, amados, guiados. Que o descanso seja santo, profundo, restaurador, que o sono seja leve e os sonhos guiados por ti. Queremos acordar transformados, curados e cheios de paz. Derrama sobre esta noite uma chuva de revelações. Que sonhos espirituais venham como resposta. Que visões cheguem como direção. Que palavras interiores nos preparem para decisões futuras. Não queremos apenas dormir, queremos ser visitados. Se houver algo que precisamos saber, mostra. Se houver algo que devemos mudar, revela. Se houver um caminho específico, confirma. Usa essa madrugada como sala de estratégia celestial. Usa nossos ouvidos interiores para falar. Que tudo que é ruído humano cesse e o que vem do céu permaneça. Revela, ensina, instrui e confirma, pois estamos prontos para escutar. Renovamos agora a nossa aliança contigo antes de dormir. Reafirmamos que nossa vida te pertence, que nossa fé continua firme, mesmo diante do que não entendemos. Selamos esta noite com entrega total, com a certeza de que o teu amor não falha. Clamamos por cobertura, por cura, por transformação, mas acima de tudo, clamamos por mais de ti. Não queremos apenas proteção, queremos presença. Não buscamos apenas livramentos, desejamos intimidade. Que esta noite marque o início de algo novo em nosso espírito e que mesmo enquanto descansamos, o céu continue trabalhando em nosso favor. Conceda-nos nesta noite um renovo espiritual que ultrapasse o cansaço do corpo. Enquanto os músculos relaxam e os olhos se fecham, desejamos que o nosso espírito seja fortalecido. Queremos acordar com o coração aquecido, com a fé restaurada, com a esperança de pé. Que o sono seja mais que repouso físico, seja um mergulho profundo na presença de Deus. Que a alma receba nova vitalidade, nova coragem, novo ânimo. Retira o peso invisível das lutas recentes e substitui por leveza. Tira o desânimo que tentou se alojar e coloca em seu lugar a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Precisamos de sabedoria para as decisões que nos aguardam. Às vezes, os caminhos parecem semelhantes e é fácil se perder mesmo com boas intenções. Então, clamamos por discernimento. Queremos saber quando avançar e quando parar, quando calar e quando falar, quando insistir e quando deixar ir. Que a sabedoria do alto governe nossas escolhas e nos preserve de dores desnecessárias. Queremos andar com entendimento, com prudência, com maturidade. Que toda decisão seja guiada pelo teu espírito e não por impulsos ou pressões externas. Ensina-nos a ouvir a tua voz acima de todas as outras. Traz força para enfrentarmos o novo dia que virá. Mesmo sem saber o que nos espera, confiamos que tu irás adiante. As situações ainda não reveladas, as conversas que teremos, os desafios que surgirão, nada será surpresa para ti. E é por isso que descansamos. Tua graça nos basta. Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando o corpo estiver cansado, renova. Quando a mente vacilar, sustenta. Quando a fé parecer pequena, multiplica. E quando tudo parecer confuso, nos envolve com tua paz. Assim, mesmo diante do desconhecido, não temeremos, porque sabemos quem caminha conosco. Pedimos que a nossa alma seja purificada antes do descanso, que o teu espírito sonde o mais profundo do nosso ser,
e limpe o que ainda não foi tratado. Remove mágoas camufladas, orgulho escondido, medos enraizados. Retira pensamentos impuros, sentimentos egoístas, julgamentos disfarçados. Queremos deitar com o coração limpo, como quem passou por um banho celestial. Que a noite seja um templo de purificação. Que tudo o que é tóxico seja expulso pela tua presença. Que o descanso seja puro, porque o interior foi tratado. Não queremos dormir com o que não edifica, mas com o que nos aproxima de ti. Clamamos por sonhos edificantes nesta madrugada. Sonhos que revelem o teu coração, que tragam mensagens, consolo, direção, que nos conectem com os céus enquanto o corpo repousa, que nos levem a lugares espirituais, onde nossa fé será alimentada. Se algo precisa ser revelado, mostra. Se há promessas escondidas, apresenta. Se há confirmações que aguardamos, libera. Que nossos sonhos não sejam apenas imagens, mas sementes plantadas pelo Senhor. Que, ao acordarmos, possamos lembrar com clareza e discernir com maturidade. E que todo sonho ruim, semeado pelo inimigo, seja imediatamente cancelado pelo poder do teu nome. Fortalece a nossa fé nesta noite. A fé que vacilou durante o dia. A fé que chorou diante das más notícias. A fé que lutou para continuar acreditando, mesmo em silêncio. Reacende a chama que quase apagou. Restaura a convicção de que tu és por nós. Não deixes que desistamos do que foi prometido. Sustenta-nos com mãos firmes. Levanta nossa confiança. E faz com que a nossa fé cresça mesmo quando nada muda. Porque sabemos que o teu tempo não falha. E quando parecer que tudo está parado, é ali que o Senhor mais trabalha. Aumenta nossa fé, mesmo que a noite esteja longa. Libera revelações espirituais enquanto dormimos. Revelações que tragam paz, que gerem estratégias, que orientem o coração. Não queremos andar no escuro, nem viver por adivinhação. Queremos viver guiados pelo céu. Então fala, Senhor, fala no silêncio, fala em visões, fala na consciência. Fala nos detalhes. Somos teus servos atentos. Mesmo enquanto dormimos, nossos ouvidos interiores estão disponíveis. Que o céu nos visite com mensagens específicas, com direções claras, com profecias que tocam fundo. Que nenhuma palavra do alto se perca e que cada revelação se cumpra no tempo exato. Ensina-nos a viver pela fé e não pelo que vemos. O que os olhos naturais enxergam muitas vezes gera medo, insegurança e dúvida. Mas o que o teu Espírito revela traz vida, paz e direção. Então pedimos que não sejamos dominados pelas circunstâncias, mas sim guiados pela fé. Fé para continuar mesmo sem sinais. Fé para declarar vitória mesmo em meio à espera. Fé para enxergar esperança onde há desânimo. Fé para louvar antes do milagre. Fé para confiar no invisível. Que esta noite seja um marco de realinhamento entre a nossa visão e a tua promessa. Guarda nossa identidade espiritual, Senhor. Em tempos de confusão e comparações, queremos permanecer firmes em quem somos em ti. Não nos deixes ser moldados pelo que o mundo diz, mas sim pelo que tua palavra declara. Somos filhos, somos herdeiros, somos amados, somos protegidos. Nenhuma mentira do inimigo nos confundirá. Nenhuma acusação nos afastará. Nenhuma rejeição nos definirá. Somos quem o céu diz que somos. E descansamos seguros nessa verdade. Mesmo que tudo diga o contrário, escolhemos crer no que tu já decretaste sobre nossas vidas. Mesmo que ainda haja perguntas sem resposta, dores sem cura, portas sem chave, permanecemos crendo. Não porque tudo está claro, mas porque tua fidelidade é inegociável. Selamos esta madrugada com fé, com entrega, com esperança. A noite pode estar escura, mas nossa confiança está firmada na luz que nunca se apaga. O Salmo, capítulo 27, versículo 1, ainda ecoa dentro de nós.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Com essa certeza, seguimos em paz. Entregamos totalmente esta noite ao Senhor. Nenhum detalhe ficará fora da tua presença. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas inquietações e até aquilo que ainda não conseguimos entender. Tudo repousa agora sob teu domínio absoluto. Não desejamos mais lutar com o que só pode ser vencido no altar. Não queremos mais carregar o que só pode ser deixado em tuas mãos. Esta entrega não é uma fuga, é um ato de fé, um gesto silencioso que grita para o céu. Confiamos em ti. Mesmo quando a alma vacila, escolhemos descansar nos teus braços. Pedimos que tua guarda se estenda por toda a madrugada, que não apenas o corpo esteja protegido, mas o espírito também. Que nada nos atinja, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Se houver emboscadas do inimigo, que sejam desfeitas. Se houver palavras lançadas contra nós, que sejam anuladas. Se houver tentações, que sejam vencidas antes mesmo de se aproximarem. Que o nome de Jesus seja muralha ao nosso redor. E que nenhum mal prospere contra os filhos que escolhem te buscar em espírito e em verdade. Dormimos guardados sob o teu olhar eterno. Que nossa mente encontre paz profunda. Aquele tipo de silêncio interior que só o Senhor pode dar. Os pensamentos que ainda correm desaceleram. As preocupações que ainda ecoam cessam. O medo que ainda tenta retornar desaparece. Nenhuma ideia ansiosa terá espaço nesta noite. Nada que não venha do céu permanecerá em nossa consciência. Colocamos freios na nossa agitação e permitimos que o teu Espírito governe o nosso ser. Queremos dormir como quem acabou de ser abraçado pela eternidade, como quem sabe que está sendo cuidado pelo Criador. Pedimos que nosso interior seja silenciado para que possamos ouvir a tua voz. Se há alguma direção que precisamos receber, estamos disponíveis. Se há alguma revelação que o Senhor deseja entregar, abrimos espaço. Se há alguma cura que ainda não permitimos, agora nos rendemos. Nada será mais importante do que a tua presença nesta madrugada. Que o silêncio da noite seja o ambiente ideal para o céu se manifestar. Que nossos ouvidos interiores estejam atentos e que toda distração seja desligada para que possamos ouvir o sussurro de Deus. Renovamos nossa gratidão pelo teu cuidado até aqui, pela forma como o Senhor sustentou nossa vida mesmo quando não percebemos, pela maneira como agiu nos bastidores, enquanto nossos olhos viam apenas o caos, por cada livramento silencioso, por cada porta fechada que na verdade foi proteção, por cada lágrima recolhida e transformada em força. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E nessa certeza descansamos, com o coração rendido, reconhecendo que fomos cuidados com amor em cada detalhe. Rogamos por descanso completo para o corpo, alma e espírito, que os músculos relaxem, que a mente se desligue, que a alma seja envolvida por paz, que haja um descanso diferente nesta noite, mais profundo, mais leve, mais curador. Que o sono seja contínuo, sem interrupções, sem perturbações, sem peso, e que ao despertar, sintamos que algo foi realinhado dentro de nós, que algo foi restaurado no invisível, que algo foi renovado pelo simples fato de termos nos colocado diante do teu altar antes de dormir, que o descanso se torne milagre. Toca agora em cada coração cansado, cada alma esgotada, cada pessoa que pensou em desistir, cada mente que não sabia mais o que fazer. Alcança com teu sopro de vida, restaura a alegria de viver, restaura o desejo de continuar, levanta os caídos, sustenta os que estão por um fio, derrama bálsamo sobre os corações partidos, troca o desespero por fé,
Troca o medo por confiança. Troca o vazio por propósito. Onde a tristeza tomou conta, planta esperança. Onde houve perda, libera consolo. Onde houve frustração, semeia recomeços. Que nesta noite algo renasça em nós. Declaramos que amanhã será um novo tempo. Ainda que os problemas não desapareçam, a nossa postura será diferente. A nossa mente estará mais leve, o nosso coração mais firme, as nossas decisões mais alinhadas com o céu. Cremos que o amanhã não será uma repetição do ontem, mas uma oportunidade de viver o que o Senhor preparou. E mesmo que venham desafios, não os enfrentaremos sozinhos. O Deus que nos guarda à noite também caminha conosco durante o dia, e a presença dele será suficiente. Avançaremos, não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Declaramos, também, que a vitória já foi decretada sobre a nossa casa. Mesmo que os inimigos se levantem, não prevalecerão. Mesmo que a enfermidade tente voltar, será vencida. Mesmo que a escassez bata à porta, haverá provisão. Pois nossa vida está nas mãos do Deus que reina, e Ele nunca perdeu uma batalha. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não por merecimento, mas por aliança. E essa aliança é eterna, inquebrável, firme como a rocha. Nesta verdade nos firmamos, e com ela adormecemos, certos de que o bem e a misericórdia nos seguirão. Antes de fechar os olhos, reafirmamos nossa confiança em tuas promessas, aquelas que já se cumpriram e aquelas que ainda estão a caminho. Não nos cansaremos de crer, ainda que demore, ainda que pareça impossível, ainda que tudo diga o contrário, seguimos firmes. Se tu prometeste, vai cumprir, porque não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Como está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19. Então descansamos não pelo que vemos, mas pelo que ouvimos do teu coração. Dormimos com fé no invisível, e essa fé nos sustentará até a realização. Pedimos que todo sentimento de inadequação seja retirado de dentro de nós. Aquilo que nos faz sentir pequenos demais, incapazes demais, fora de lugar. Toda comparação injusta, toda crítica que nos feriu, toda imagem distorcida que formamos sobre quem somos. Queremos dormir reconhecendo nosso valor diante do Senhor. Somos obra-prima do Criador, formados com propósito e cuidado. Tua palavra nos chama de filhos, não de erros, de herdeiros, não de descartáveis, de amados, não de esquecidos, de especiais, não de comuns. Que cada mentira que acreditamos sobre nossa identidade seja agora desfeita na tua presença. Traz libertação completa para tudo que ainda nos prende. Correntes emocionais, padrões repetitivos, vícios escondidos, alianças mal resolvidas. Qualquer laço que ainda nos impede de avançar, qualquer hábito que alimenta a nossa queda, qualquer pensamento que nos acorrenta à velha natureza, tudo isso colocamos aos teus pés. Queremos ser libertos de dentro para fora, que a tua luz revele o que ainda precisa ser quebrado, que o teu amor destrua todo cativeiro, que nenhuma área da nossa vida permaneça fora da tua santidade. Dormimos como quem foi liberto e escolhe não voltar às algemas do passado. Que as sementes espirituais que temos plantado com fé sejam regadas nesta madrugada. Cada oração feita no silêncio, cada clamor que ninguém ouviu, cada renúncia, cada gesto de amor que não foi reconhecido, tudo está diante do Senhor. Nenhuma lágrima é em vão, nenhum sacrifício é esquecido. Tu vês o que ninguém vê e recompensas no tempo certo. Por isso, mesmo que ainda não tenhamos colhido, continuamos semeando com fidelidade. Mesmo sem aplausos, mesmo sem respostas imediatas, decidimos permanecer firmes, porque sabemos que aquele que planta com fé colherá milagres com louvor. Intercedemos agora por aqueles que nos feriram.
Pessoas que nos traíram, nos decepcionaram, nos abandonaram. Não carregamos mais esse peso. Liberamos essas situações da alma. Não queremos dormir com mágoas alojadas. Pedimos que o Senhor trate essas histórias da forma que só Tu sabes. Se for preciso restaurar, que haja reconciliação. Se for preciso afastar, que haja paz na distância, mas que em nossos corações não haja amargura, nem sede de justiça própria. Que o perdão seja mais forte do que a dor. Que o amor vença o orgulho. Que o Espírito Santo nos ensine a seguir leves. Tocamos agora nas promessas que já ouvimos, mas ainda não vimos. Palavras proféticas liberadas sobre nós, visões recebidas em oração, convicções internas que não conseguimos explicar. Mesmo quando o tempo passa, escolhemos crer. Mesmo que pareça distante, não desistimos. Tua voz ainda ecoa. Tua palavra ainda é viva. Cada promessa será cumprida, porque foi o Senhor quem disse. Por isso, não enterraremos nossos sonhos. Apenas os deixamos no altar, como sementes que florescerão no tempo certo. Nossa fé não está na velocidade, mas na fidelidade de quem prometeu. Pedimos que toda confusão espiritual seja desfeita. Se há vozes demais nos cercando, que apenas a Tua prevaleça. Se há caminhos demais se apresentando, que apenas o Teu se revele. Se há ideias demais competindo em nossa mente, que apenas a Tua vontade se estabeleça. Queremos clareza, luz nos olhos, direção nas decisões. Não aceitamos viver em neblina espiritual. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está escrito no Salmo capítulo 119, versículo 105. Então ilumina agora, ainda que seja só o próximo passo. Nós confiaremos. Visitamos em oração cada ambiente onde colocamos os pés hoje, cada conversa, cada lugar, cada pensamento que deixamos espalhado pelas horas. Se houve algo que não te agradou, perdoa. Se houve alguma porta que abrimos sem perceber, fecha. Se demos espaço ao descontrole, ao orgulho, ao julgamento, limpa. Pedimos que a Tua presença percorra os rastros que deixamos no dia e transforme tudo em testemunho. Que nada se perca, que tudo se converta para a Tua glória. Que até mesmo os erros sirvam de aprendizado e que o dia que passou seja santificado agora pelo Teu amor. Pedimos sabedoria para as conversas que teremos amanhã, palavras que precisamos dizer, decisões que precisamos tomar, respostas que precisam ser dadas. Que tudo saia da nossa boca com graça, verdade e sabedoria. Que nossas palavras sejam fonte de vida e não de feridas. Que possamos ouvir com paciência, falar com mansidão, decidir com equilíbrio. Usa nossa voz para edificar. Usa nossos olhos para enxergar o outro com compaixão. Usa nossa presença como canal da Tua luz. Que a maneira como vivemos revele quem habita dentro de nós e que o dia comece já consagrado desde agora. Prepara os ambientes onde colocaremos os pés. As ruas, os corredores, os encontros, os imprevistos, vai adiante. Remove os perigos ocultos, desfaz emboscadas silenciosas, abre as portas corretas e fecha as erradas. Que o ambiente onde entraremos amanhã já seja impactado pela oração que fazemos hoje. Que os caminhos sejam planos, os encontros sejam abençoados e as decisões sejam guiadas. Nós não queremos apenas acordar, queremos acordar cheios de propósito, com a certeza de que tudo foi cuidado nos mínimos detalhes por um Pai que não dorme. Não levamos perguntas para o travesseiro, não alimentamos angústias na madrugada, silenciamos tudo o que grita e nos rendemos à paz que vem do alto. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Como está escrito em Salmo capítulo 27, versículo 1, não temos do que temer, porque mesmo quando tudo escurece ao redor, o brilho da Tua fidelidade ainda nos guia. Com essa certeza, fechamos os olhos e descansamos.
inteiros, curados, guardados e cheios de fé. Santificamos nesta hora os dons que o Senhor colocou em nós, mesmo que ainda estejam adormecidos, mesmo que nunca tenham sido reconhecidos por ninguém. Nós cremos que todo dom vem do céu e carrega propósito. Consagramos nossos talentos, nossas habilidades, nossa sensibilidade, nossa criatividade. Usa-nos conforme a tua vontade. Que tudo o que existe em nós seja canal da tua glória. Que não haja desperdício de unção, nem fuga da vocação. Queremos viver alinhados com a missão celestial que o Senhor escreveu para nossa existência. Desperta em nós o que estava adormecido. Acende o que o medo tentou apagar. Traz cura para as palavras que ouvimos e ficaram guardadas de forma incorreta em nossa alma. Palavras ditas por pessoas próximas, em momentos de raiva, despreparo ou frieza. Aquilo que nos marcou negativamente, que plantou insegurança, vergonha ou medo. Tira a raiz amarga do que foi dito. Tira o peso do que nos foi imposto. Reescreve sobre nossa história com a tua verdade. Aquilo que não veio do teu coração, removemos agora da memória. E em lugar dessas palavras, plantamos as tuas promessas, que são cheias de amor e vida. O Senhor tem a última palavra sobre nós. Entregamos também as emoções que não sabemos explicar, aquela tristeza que chega sem aviso, aquela inquietação sem causa aparente, aquele vazio que aparece mesmo quando tudo parece bem. São sinais da alma, clamando por tua presença. Toca nesses lugares escondidos, cura o que ainda nem sabemos nomear. Às vezes, carregamos batalhas que não compreendemos e por isso colocamos tudo diante de ti. Que até o que não conseguimos verbalizar seja visitado pelo teu Espírito. Tu és o Deus que interpreta até os nossos silêncios e responde com consolo, presença e amor. Levamos ao teu altar nossos relacionamentos mais sensíveis, pessoas que amamos, mas com quem temos enfrentado desencontros, situações que exigem mais do que sabemos oferecer. Pedimos sabedoria para construir pontes e coragem para manter a paz. Tira a dureza do nosso coração, tira o orgulho disfarçado de razão, tira o medo de perder e coloca amor maduro, equilíbrio e respeito mútuo. Onde houver desgaste, restaura. Onde houver distância, aproxima. Onde houver mal entendido, traz clareza. Que o teu amor seja a base de todas as nossas conexões. Pedimos que os ciclos que precisam ser encerrados não se arrastem mais. Tira de nós o medo de deixar o que já não edifica. Ensina-nos a discernir o tempo das estações. Nem toda permanência é bênção. Nem toda continuidade é fidelidade. Às vezes, é preciso fechar portas com maturidade para que novas possam se abrir com leveza. Nos ajuda a liberar o que precisa ir, sem culpa e sem desespero. O que for, tua vontade permanecerá. O que não for, será removido com paz. Queremos andar de mãos dadas com teu tempo, sem correr na frente nem ficar para trás. Afasta de nós toda sensação de urgência que não vem do céu. A pressa do mundo não pode governar nossas decisões. A comparação com os outros não pode ditar nosso ritmo. Silencia em nós a ansiedade de conquistar tudo agora. Nos ensina a valorizar o processo, a confiar na construção diária, a celebrar o hoje sem perder a esperança no amanhã. Quando tentamos correr além do tempo, nos desgastamos. Quando caminhamos contigo, mesmo devagar, avançamos com firmeza. Queremos aprender a esperar com fé, viver com sabedoria e descansar no ritmo da eternidade. Alinha os nossos desejos ao teu coração. Às vezes pedimos o que não precisamos. Às vezes sonhamos o que nos afastaria de ti. Por isso pedimos, purifica nossos anseios. Troca o que é vaidade por propósito. Troca o que é ambição por contentamento. Troca o que é capricho por missão. Que o nosso querer seja reflexo da tua vontade.
que o que sonhamos seja coerente com o céu. Não queremos conquistar o que nos separaria do teu plano. Queremos apenas o que nos aproxima de ti. Molda nossos sonhos com tua mão sábia, mesmo que isso signifique recomeçar. Pedimos vigilância para os pensamentos que surgem na madrugada. Sabemos que há horas em que a mente se torna campo de batalha, mas nesta noite declaramos domínio espiritual sobre cada pensamento. Que nenhum ataque mental encontre espaço, que nenhuma seta do inimigo seja bem-vinda, que nenhuma lembrança de dor se fortaleça. Declaramos que a mente é do Senhor, que o pensamento será cativo à obediência de Cristo, como diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Nesta madrugada, não seremos afligidos por pensamentos destrutivos. Seremos guardados em paz perfeita. Toca na nossa maneira de olhar para os processos da vida. Nem tudo será rápido, nem tudo será fácil, mas tudo pode ser transformado pelo teu poder. Ensina-nos a olhar com fé para o que ainda está incompleto, a amar os estágios de construção, a perceber tua mão mesmo quando ainda não vemos o resultado final. Que não desprezemos o tempo da semente, do silêncio, do secreto. O Senhor trabalha mesmo no que parece parado. Por isso, queremos olhar com olhos espirituais, ver além da superfície e encontrar sentido até mesmo nas esperas mais longas. Que esta noite seja marcada por um avanço silencioso. Enquanto dormimos, que portas se abram, que corações se inclinem ao nosso favor, que cenários mudem sem alarde, que o céu se mova enquanto os olhos descansam. Não precisamos ver para crer. Precisamos apenas confiar que o Senhor age quando entregamos. E nós entregamos, com fé, com reverência, com dependência. Tudo está em tuas mãos. E quando está nas tuas mãos, até o que parecia impossível se move em silêncio. O teu agir não precisa de barulho, precisa apenas de rendição. Selamos nesta oração cada palavra que saiu dos nossos lábios, cada pensamento alinhado com a tua vontade, cada desejo purificado pelo teu amor. Que tudo seja recebido como incenso suave diante do teu trono. Que o céu tenha ouvido nosso clamor, que os anjos tenham sido enviados. Que o teu Espírito continue ministrando mesmo enquanto dormimos. Que esta noite seja cheia da tua glória. E que ao despertar, saibamos que algo foi diferente, algo foi tocado, algo foi ativado, porque estivemos contigo, porque oramos de verdade, porque fomos encontrados em adoração. Levantamos agora nossa autoridade espiritual em Cristo, não como quem exige, mas como quem compreende quem é. A noite não nos domina, o medo não nos controla, a escuridão não tem poder sobre quem carrega a luz. Somos luz, porque o Senhor é luz em nós. Por isso, declaramos que nenhuma presença maligna terá espaço, nenhuma perturbação se manterá, nenhum espírito opressor permanecerá. Somos revestidos pelo sangue de Jesus. Somos selados pelo Espírito Santo. E nesta noite, descansamos sabendo que há um reino inteiro nos cercando, guardando e sustentando, porque somos filhos amados. Apresentamos também ao Senhor os nossos limites, as áreas em que reconhecemos fraqueza, onde ainda não conseguimos avançar, onde nos sentimos sempre tropeçando. Não escondemos de Ti as nossas limitações, pelo contrário, as entregamos, porque sabemos que é justamente nelas que o Teu poder se aperfeiçoa. Mostra-nos onde precisamos crescer. Ensina-nos a lidar com os próprios erros sem desistir de caminhar. E, ao mesmo tempo, não nos deixes acostumados ao fracasso. Desperta em nós um desejo constante de superação, um espírito treinado pela Tua disciplina e moldado pelo Teu amor. Que cada passo do futuro seja consagrado ainda esta noite. Antes que os dias cheguem, entregamos os meses. Antes que os anos comecem,
rendemos os planos. Queremos construir em terreno firme, não abrimos mão da tua direção. Toda nova oportunidade, novo projeto, nova conexão, novo ciclo, que tudo já nasça consagrado. Não queremos conquistar o que não foi alinhado contigo, nem prosperar no que custe nossa paz. Por isso oramos agora pelo que ainda não existe. O Senhor é Deus do tempo, e nosso futuro já está guardado em tuas mãos. Pedimos que o Senhor revele qualquer pacto emocional ou espiritual que ainda nos prende, vínculos passados, acordos internos, promessas que fizemos em momentos de dor, alianças que já não fazem sentido. Tira de dentro de nós toda lembrança amarrada, todo apego disfarçado de amor, todo costume que esconde aprisionamento. Liberta nossa mente de histórias que já terminaram, mas ainda nos influenciam. Liberta nossa alma de saudades que paralisam, de expectativas que nunca se cumprirão, de repetições que drenam nossa fé. Que apenas o teu Espírito tenha legalidade sobre nós. Que o nosso espírito seja afinado à frequência do céu. Sensibilidade para perceber quando o Senhor se move. Discernimento para reconhecer quando a tua mão está agindo. Intuição treinada pelo Espírito. Queremos estar sensíveis ao que é eterno, mesmo no meio da correria da vida. Queremos sentir quando algo é tua voz, mesmo que pareça sussurro. Que a nossa espiritualidade não seja superficial, nem limitada a rituais. Queremos profundidade, intimidade, comunhão. Que sejamos guiados não por impulsos, mas pela presença. E que a presença seja mais importante que qualquer conquista. Derrama sobre nós uma leveza que não conhecíamos antes, algo além do descanso do corpo, algo que toca a alma, que alivia pressões invisíveis, que reorganiza dentro do peito tudo o que estava fora do lugar. Queremos acordar com o peito mais leve, com a mente mais tranquila, com o olhar mais calmo. Que o teu Espírito traga essa leveza agora, como um rio silencioso que lava, limpa, transforma. Que todas as tensões acumuladas se dissolvam agora, e que sobre nós haja um silêncio santo, uma brisa mansa, uma paz que o mundo não entende, mas que o céu garante. Pedimos que os nossos olhos espirituais sejam curados. Às vezes não vemos o que o Senhor está fazendo porque estamos focados apenas no que falta. Queremos ver como o Senhor vê, perceber o invisível com fé, enxergar além da superfície, ver portas onde só víamos muros, ver recomeços onde só víamos fim, ver aprendizado onde só víamos dor. Cura nosso olhar. Tira as lentes da crítica, da comparação, da frustração e nos dá olhos limpos, olhos cheios de esperança, olhos treinados pela tua glória, olhos que brilham mesmo à noite, porque aprenderam a enxergar no escuro. Guarda nossos sentimentos enquanto dormimos, que nenhuma carência nos empurre para decisões erradas, que nenhum vazio nos leve a buscar em pessoas o que só o Senhor pode preencher. Que o coração seja pastoreado nesta madrugada, conduzido com cuidado, com verdade, com amor. Tira de nós a urgência de resolver a vida sentimental à força. Ensina-nos a esperar com maturidade, a reconhecer o tempo certo para amar, construir, confiar, que os sentimentos não nos enganem, que a paz seja o filtro, que o Espírito seja o guia, e que o coração descanse na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Que os lugares onde estivermos amanhã reconheçam a presença do céu sobre nós. Não queremos passar despercebidos como qualquer um, queremos carregar atmosfera, carregar unção, que nossa presença mude ambientes, traga paz onde há guerra, traga ordem onde há confusão, traga verdade onde há manipulação. Que sejamos resposta onde houver perguntas, canal onde houver sede, sombra onde houver calor. Que as pessoas percebam algo diferente e esse algo seja o Senhor em nós.